vamos lá. Daqui a pouco o PVC aparece aqui, porque ele é onipresente, né? Mas a gente tem uma enquete, então vocês vão chegando aqui pro De Primeira, vocês fazem o programa com a gente. Já deixem o like aqui no De Primeira, se inscrevam no canal e também mandem suas perguntas, sugestões, críticas, tudo é muito bem-vindo. A pergunta da nossa enquete de hoje é: Sampaoli daria ou dará certo no Santos? Com certeza, só se o Neymar aprovar, se não se meter em confusão ou não. Ah, isso é fácil, hein? Tá fácil? Ah, se não se meter em confusão. Começando daí, já começa com o pé direito, né? Se não se meter em confusão. Porque, assim, ele é um cara difícil, assim, na questão do trato do dia a dia, muito exigente, perde um jogo, são 7 reforços, tem um preparador físico que gosta de dar boxe dentro do vestiário em jogador, então, se ele não se meter em confusão, pode ser um bom caminho. E o histórico dele no Santos é um histórico complexo, né? Com questões de relacionamento, com equipe, ele teve problemas, inclusive, com o Serginho Chulapa, então, né, que é um membro fixo da comissão técnica, então, assim, funcionários. Aí botava aquele caô dos meninos da árvore lá. Os meninos se davam bem com ele. Os meninos da árvore lá, dava presente e tal, mas assim, ele é apaixonado por Santos, a cidade, né, e tudo mais, só que o problema é realmente o trato no dia a dia e eu acho que... Opa, e como já deu problema, não só no Santos, hein? No Galo, no Flamengo, no Rennes, vamos falar sobre isso também por onde passa. Olivia, qual a sua alternativa? Você tá junto com o Hernan, se não se meter em confusão? É isso. Tá certo, então vamos ver. Vamos começar então com essas nossas apurações, já que eu estou com 2 super apuradores por aqui. O Santos procurou primeiro o Dorival e o Tite, ouviu o não dos dois e aí partiu para o Sampaoli como esta opção ou como esta prioridade. Já teve uma passagem pelo clube em 2019, já teve alguns problemas como a gente está contando aqui, mas em campo as coisas funcionaram. O time foi vice-campeão brasileiro perdendo para aquele Flamengo do Jorge Jesus em 2019. Como é que estão essas negociações agora, hein, Hernan? Quão quente está? O que está faltando de um dos lados? Teve uma reunião ontem, certo? O que eu escutei ontem à noite foi que, assim, o presidente Marcelo Teixeira já há 1 ano vem conversando com o Sampaoli, mas não uma conversa para contratar o Sampaoli. Tinha um desejo do ano passado dele vir para a Série B, para o projeto Série B, de passar pela Série B, depois um projeto a longo prazo, Série A e tal, investimento. Então, o presidente Marcelo Teixeira conversou muito com o Sampaoli ao longo desse período. E aí, depois, deu uma esfriada e ele foi para o Rennes da França. E essa saída para o Rennes foi um tiro errado do Sampaoli, porque ele chegou lá, não era nada daquilo que ele imaginava. É o futebol francês que ele conhece, porque ele foi técnico no Marseille, foi bem sucedido no Marseille, e de repente o Rennes pode fazer... Cara, foi um desastre. E o Sampaoli ficou com receio. Por quê? Porque os 2 últimos trabalhos não foram legais. O do Flamengo criou um trauma no Sampaoli, por tudo que representou o Flamengo para ele, as confusões, a questão com o Pedro, o preparador físico, então criou meio que um trauma no Sampaoli. Aí você dá um acréscimo do Rennes, que não foi legal da França, ele está muito ainda reticente em relação a aceitar um desafio. Então ele quer estar muito certo de que o trabalho vai ser bom, ele vai ter liberdade, tempo para trabalhar. Aquela questão da pressão ele já conhece, sabe como é que é o futebol brasileiro, sabe como é que é o calendário brasileiro, mas ele quer estar convicto. Então, assim, a conversa foi muito boa. Não chegaram a falar de valores ainda, não tem nada acertado, mas o que tem é uma boa conversa, um encaminhamento de tipo assim, olha, tem tudo para dar certo dos 2 lados. Só que Sampaoli ainda não respondeu. Estava falando com o Musetti hoje mais cedo, que também está muito dentro dessa apuração, e ele, falando um pouco mais do lado do Santos, ele falou, olha, o Santos está um pouco em silêncio e tal, hoje, né, estão esperando, porque de fato estão esperando a resposta positiva do Sampaoli. Tem gente dentro do Santos que está otimista. Não, o Sampaoli vai falar sim, a conversa foi muito boa, as conversas foram muito boas, mas ainda do lado do Sampaoli eu sinto tem que esperar ele resolver a parada, tem que esperar ele dar a resposta. Ninguém dentro do Santos acredita que hoje vai ter o anúncio. Poucas pessoas entendem. Mais tempo, que ele precisa de mais tempo. Tanto que o Sampaio vai ser o auxiliar, que vai ser o técnico interino nesse jogo contra o Galo na quarta-feira.
Então, assim, tá nesse estágio. O Sampaoli ainda não convicto e esperando para dar uma resposta positiva. Pode ser que daqui a 5 minutos ele fale, eu vou ir, me vou ir. Ou pode ser que ele fale, não, acho que vamos ficar para uma próxima e tal. Que seria muito frustrante, porque o Santos, de fato, o presidente Marcelo Teixeira, há um tempo já vem conversando com ele, né? E embora ele seja uma pessoa difícil, ele tem uma relação com o Santos, né? Ele gostou muito de trabalhar no Santos, ele tem essa identificação, ele já fez jura de amor pelo Santos, algumas declarações, né? Então ele tem essa proximidade de fato. Mas bom você trazer essas informações, porque eu achava que estava até mais perto do que está, então. Para mim estava assim, perto de anunciar. Porque assim, sabe o que é muito louco, Lu? Porque assim, a gente pode dizer que está perto. Porque é só ele pegar o telefone, o WhatsApp e falar assim, não, eu vou. E então, é isso aqui, né? Tá pronto, e vai. Ou pode ser que ele diga, não. Então, assim, eu não cravo que está fechado, porque realmente não está fechado, mas dizer que está perto também não é errado, porque ele depende do sim dele. Beleza, vamos trabalhar junto e a gente vai acertando, faz mais uma reunião, fecha tudo e está apalavrado. Então, essa situação do São Paulo está muito nessa expectativa. E é bom para o pessoal saber que as negociações no futebol são assim, são sutis, né? Envolvem vários aspectos, né? Assim, sim ou não. As coisas levam um tempo, tem um passo a passo até se concretizar. Lívia, a gente estava vendo a enquete ali, né? O que pode dar certo ou não. Para você, diante desse cenário, né, em que o Santos procura o Tite, não consegue, o Dorival também, que são nomes aí badalados. Aliás, tem muitos nomes badalados aí na praça. Agora menos um pouco porque o Renato acertou com o Fluminense. Diante desse cenário, em que pese todos esses problemas de relacionamento e de todo o pacote Sampaoli que representa, é um bom nome para o Santos? É um bom nome até pela história que ele tem no Santos, né? E eu acho que, no momento, o Santos precisa de resultados rápidos, né? Resultados imediatos. E o Sampaoli, ele tem um histórico disso, né? De chegar, mudar o estilo de jogo, imprimir a identidade dele no clube. E como ele já tem esse retrospecto no Peixe, eu acho que é um nome interessante que vai entregar a curto prazo o que o Santos precisa, né? Que é uma reação, né? Reagir com esses reforços. Agora, o que não dá é para esperar que vá ter mudanças, vá ter mais contratações. E isso o São Paulo ele tem que entender que é um projeto para ele entrar e usar as peças que ele tem na mão, porque o Santos já fez esforços financeiros o suficiente esse ano, né? Pelo menos nessa primeira janela. Não, quero saber o que ele está exigindo, mas antes... Então, eu vou, até dentro disso, vou só ler uma frase da minha apuração de pessoas próximas ao Sampaoli, né, de gente dele, que me disse o seguinte, penso que tem a ver com o fato dele ter tempo para trabalhar, o fato dele estar pensando. Eu falei assim, nossa, mas por que tanta dificuldade e tal? O que é? O problema é a análise dos jogadores, é o clube, é financeiro, o que é? Ele falou assim, penso que tem a ver com poder ter tempo para trabalhar. Então, essa pessoa entende que a indecisão dele tem muito a ver com o tempo que ele vai ter para trabalhar. Sabe aquela coisa do efeito caixinha? 15 jogos, 16 jogos, não era. A instabilidade do futebol. E também, pelo que vive o Santos, né? Contratou o Neymar, trouxe outros reforços de peso, né? Roleze, por exemplo, né? Dinheiro, caixa. E aí, isso tudo a torcida tem, né? A sua parcela ali, né? De fazer realizar cobranças e tudo mais. Às vezes, isso pode estar pesando ali, martelando na cabeça do São Paulo. Eu não vou ter o tempo que eu preciso, talvez, para entregar, né, o que a torcida e o que a diretoria espera, né? É uma expectativa que aumentou, né? Não, nem falando da grandeza do Santos, claro, mas era um time que tinha voltado para a Série A do futebol brasileiro, que o santista ainda estava ali, voltamos para a Série A, vamos nos estabilizar. Mas aí chega o Neymar, faz contratações, gasta dinheiro, a expectativa já é elevada, né? Então espera-se mais do trabalho também. Mas vamos chamar o PVC para a nossa conversa? Porque ele está assim, por aqui, né? Ele está lá em lua de mel, mas nas horas vagas ele aparece por aqui. Uma outra fonte me diz assim, se tem negativa, eu ainda não sei, não deve ter mesmo. Negativa do Sampaoli. Então ainda está nessa coisa de pensar e estamos aqui. Aí, gente, o negócio é tempo real, aqui é lance a lance, entendeu? Você tem que acompanhar o de primeiro, você tem que acompanhar até o fim do programa. Porque o negócio aqui surge a qualquer momento, daqui a pouco,
A gente dá uma sirene aqui, tomara, vamos torcer por isso. Mas, PVC, por onde você anda e conta pra gente como é que estão essas negociações do Sampaoli, o que você traz de informação para acrescentar aqui no De Primeira hoje? Luísa, olha só a capa do livro do Sampaoli, biografia autorizada dele. Olha o título, se não é simbólico. No escucho e sigo. Quer dizer, tô ouvindo nada. Pode falar à vontade. Isso aqui é um pouco símbolo do porquê uma parte da direção profissional do Santos preferia trabalhar com um técnico diferente do Sampaoli. Existem dois Santos hoje, tá claro isso. Tem o velho feudo da cidade que controla o clube e tem a parte profissional que inclui o marketing, que inclui a organização executiva do clube. E o entendimento da parte profissional é que precisa de diálogo para se chegar nas condições ideais de um novo clube que precisa de uma reforma ampla, um choque de profissionalismo. O que o Sampaoli tem contra isso? O Sampaoli é um gênio genioso. E esse é o ponto, porque ele é o cara que aprendeu a falar português, mas não aprendeu a falar bom dia. Isso dificulta muito as relações. Só que para o feudo, para a parte antiga do Santos, a solução nesse momento precisa ser popular. Precisa agradar a arquibancada. E nada melhor neste caso do que o cara que acolheu os meninos da árvore. Inegável que o Sampaoli teve uma grande experiência na Vila Belmiro no ano de 2019, quando foi vice-campeão brasileiro. Entre a torcida, o nome está sendo popular? Aliás, galera do chat aí, santistas, já falem aqui pra gente o que vocês estão achando dessa possibilidade da vinda do Sampaoli. Vocês aprovam ou não? E aí, já jogando isso, Hernan, sempre a gente vai colocar na conversa ele, Neymar. Sim. Se o Neymar foi ouvido, né? A conversa é se o Neymar escolhe o técnico. Tem gente falando aqui que o Neymar pai devia subir o Santos como técnico, calma lá. Já pode ser dono da SAF, quem sabe? O arquiteto do CT. Vai aparecer em todos os lugares o Neymar pai agora. E também se o Santos pensa nele como alguém que pode, um nome grande de peso, para lidar com o Neymar, né? Não que o Neymar dê trabalho dentro do clube, mas em que pese as escolhas pessoais que ele faça, mas você precisa de um técnico de peso para lidar com um jogador desse tamanho também. Sem dúvida, o Neymar é uma voz importante dentro do clube pelo tamanho que ele tem e pelo que ele exerce hoje, né? É perceptível no dia a dia que o Neymar tem as opiniões dele e são opiniões que são ouvidas, né? São opiniões de um cara que faz a diferença dentro do campo. Mas não a ponto de você chegar e falar assim, Neymar, pode contratar o Sampaoli? O que você acha? Podemos? Tá bom, pode. Não, isso é de uma maneira bem distinta, né? Assim como líderes de elenco são ouvidos para um nome. Eu me lembro no São Paulo, quando o Diniz foi contratado pela primeira vez, quando saiu o Cuca, os líderes do São Paulo foram consultados sobre o Diniz e deram um aval. O Diniz é muito bom, tal, aquela coisa toda. Já aconteceu isso com Corinthians, enfim, Palmeiras, em vários clubes. O que eu tenho aqui de informação e assim, dentro dessa dúvida, dessa análise do Sampaoli, é um desequilíbrio de elenco. Então, por exemplo, desequilíbrio do sistema defensivo e o sistema ofensivo. Pode ser que ataque muito bem na mão do Sampaoli com as peças que tem lá, mas a defesa vai sofrer. No Galo foi assim. É um time extremamente exposto. Então, e aí você tem hoje, por exemplo, o Gil, que é um jogador que já não tem mais aquela intensidade. O Luan Pérez, ele trabalhou com o Luan Pérez, se eu não me engano, acho que ele até sugeriu a contratação do Luan Pérez na França. Posso estar enganado aqui, o chat pode me ajudar, a produção, enfim, alguém pode me ajudar aqui. Mas assim, não tenho certeza. Mas o Luan Pérez, eu sei que ele trabalhou no Santos. Ele levou o Luan Pérez para o Olympique de Marseille. Levou o Luan Pérez para o Olympique, que ele gostava muito no Santos. Ele trabalhou com o Pituca. Ele elogiava o Pituca, tanto que ele deu muita moral para o Pituca em 2019. Pituca meio que virou Pituca por causa do Sampaoli. Então, assim, tem algumas peças que ele já confia. Soteldo, obviamente Neymar. Então, assim, há um desequilíbrio no elenco que o Sampaoli não tem convicção.
E aí, será que vai chegar e vai contratar 5 reforços? Ele vai chegar e sair pedindo, quero esse, quero aquele, e o Santos vai atender, porque o Santos está voltando a uma Série A, não está com a situação financeira tão tranquila e já gastou muito dessa janela. Sim. Então, o Santos vai conseguir atender aos desejos do Sampaoli? Tem essas questões, Lívia. Eu acho muito difícil, né? Hoje, ainda mais porque a gente está falando de um projeto que é o projeto Neymar, né? Esse projeto já é o projeto Neymar, esses reforços já vieram para essa empreitada do Santos. Então, chegou um momento em que é a hora da verdade. O Santos precisa jogar bola, o Santos precisa se estruturar taticamente, né? Apresentar as qualidades que tem, né? Jogadores que têm qualidade, mas que ainda não conseguiram mostrar isso. E eu acho que tem muito a ver com o estilo de jogo, o estilo do Caixinha não estava encaixando, não estava dando aquilo. O estilo do Caixinha não estava encaixando, né? Eu já comecei hoje, hein, gente? Mas não estava dando liga, sabe? Não mesmo. E aí parecia um catado em campo, né? E agora eu acho que é aquilo. Amor pelo balão vai ter que lidar com o que tem e conseguir extrair daqueles talentos a qualidade que se espera desse elenco. Esse exemplo do Caixinha é até interessante porque o Santos estava com o Carille até o ano passado, que atingiu os objetivos da temporada, voltou para a Série A, mas era muito criticado pela forma de jogar. O santista, ele gosta do DNA ofensivo, né, do jogo bonito, está acostumado com isso ao longo de gerações e gerações. E o Caixinha, me parece que ele tentou fazer isso, mas ele teve dificuldades, até o próprio Gil. Ele chegou a trocar o zagueiro, mas aí depois ele viu que o Gil era o mais técnico, mas ele não era aquele zagueiro para fazer aquela pressão na saída de bola como ele tentava no Bragantino. Então, esse estilo não se encaixou. Vamos ver se o Sampaoli vai conseguir fazer disso, porque ele também tem isso, né? Um jogo ofensivo, o amor pela bola e tal, vai fazer isso se encaixar. Mas vamos ver o que o PVC acha, então, do Sampaoli em campo, já que a prosa aqui foi para dentro das 4 linhas. Vamos ver a prancheta do PVC. Do ponto de vista tático, o que é que o Sampaoli tem? Isso aqui. A capacidade de pressionar a saída de bola. O jogo dele é absolutamente Bielsa, embora seja diferente. E o Bielsa mesmo reconhece essas diferenças. O Sampaoli é até um pouco mais campeão do que o Bielsa, mas é um técnico que tem o mesmo princípio. Vem do mesmo lugar, a província de Santa Fé, na Argentina, e tem a capacidade de jogar pressionando, saída de bola. O grande camisa 10 do futebol moderno é a marcação por pressão, é subir e dificultar com espaço individual a saída dos adversários. Sempre individual, marcando no campo de ataque. Isso vai deixar buraco atrás, claro que vai. Mas se você tiver a capacidade de ensaiar e de recuperar a bola na frente, você vai fazer um grande time. Difícil fazer isso com pressão, tendo o Neymar de 33 anos, e tendo uma defesa com Gil e Zé Ivaldo. A característica dos jogadores também não ajuda. É exatamente o que a gente estava falando. Agora fiquei até me achando que eu fiz um comentário para PVC concordou, taticamente, ó que chique. Vamos ver o Sampaoli no Santos em 2019, então. Números dele. 64 jogos, 34 vitórias, 15 empates e 15 derrotas. 60,9% de aproveitamento e foi o melhor trabalho dele aqui no Brasil, né? Foi vice-campeão brasileiro. No Flamengo, ele foi eliminado nas oitavas da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil e acabou ficando marcado muito pelos problemas dentro do vestiário, né? Teve a briga do Gerson com o Varela, o preparador físico que deu um soco no Pedro. Aí, ó, a apuração chegando, os áudios aqui do... Áudios. Não. Áudios. Essa questão do ambiente não preocupa o Santos, Hernan? Esse problema todo que não. teve? Não sei se ele vai trazer o preparador físico lá que teve o problema todo com o Pedro. Pablo Hernandes? Acho que é Pablo Hernandes. Isso. No Galo, ele também teve problemas de relacionamento. Eu lembro de ver uma entrevista do Éder Aleixo, que é ídolo do time. E ele não deixava o Éder ver treino, que ele é auxiliar do clube. Como assim? É um ídolo do time, ele mandava ficar no campo distante para não acompanhar o treino. Então, esses problemas de relacionamento acompanham a carreira do Sampaoli. Isso é uma preocupação para o Santos, não? Não, a preocupação do Santos é ter um treinador cascudo, que faça o time jogar. Estofo, né? Que, inclusive, o Santos quer fechar logo tem pressa pelo acerto, né? A escolha é muito de um desejo do presidente. O presidente sabe que a torcida quer muito. Então, eles não têm essa preocupação nesse sentido. O que tem ainda é
divergência de ideias dentro do Santos. Tipo, tem uma ala que acha que, poxa, Sampaoli para esse momento melhor não. Tanto que os primeiros a serem cotados foram Dorival e Tite, né, que declinaram. Castro também, o Luiz Castro, e você vê que são perfis muito parecidos, né? Tite, Dorival, Castro, caras mais serenos. E o Sampaoli você vai para uma loucura completamente diferente. Então, é isso. Mas é que o Santos está com pressa para anunciar logo o treinador. O Santos quer retomar esse caminho de vencer. E daqui a pouco tem Copa do Brasil também. O brasileiro está lá atrás, está na zona de rebaixamento. Tudo bem que são 3 rodadas. Mas é uma pressa que o Santos tem em fechar logo esse treinador. Muito bem, a gente vai acompanhando. Quem sabe essa pressa se resolva rapidamente aqui ainda no De Primeira de hoje. Vamos para o intervalo no canal UOL e a gente já volta porque vamos falar ainda sobre a situação de